E obrigada E a todos mais por uma vez, estarem boa presentes. tarde. Obrigada. Obrigada, Ana Raquel, para dar início a esta aula. Conseguem me ouvir bem? Sim? Estava-te agradecendo, Ana Raquel, por dar início à abertura desta aula aberta sobre um tema tão delicado, que envolve sistémica, família, e queria dar as boas-vindas a tantas pessoas tão queridas que estou vendo aqui. Alguns que conheço, outras não conheço ainda, de diferentes lugares, principalmente do Brasil e das terras que tenho visto aqui, também de Portugal e outros sítios, outros lugares. E navegar por este tema não é fácil. Como psicoterapeutas e como cuidadores, e que todos vimos de uma forma mais ou menos ortodoxa de um seio familiar, o trabalhar com alguém que vem de uma família tóxica é todo um desafio. E por isso gostaria de lançar alguns desafios de reflexão sobre este nosso tema, que é fundamental para o trabalho conosco e para o trabalho como cuidadores, não é? Primeiro de tudo, o que será uma família tóxica? Até que ponto podemos dizer que é tão intoxicante o vínculo, a experiência que estou tendo no seio daquilo que deveria de ser a minha principal fonte de segurança, que em diferentes graus, ou em graus extremos, me pode levar a ter que tomar uma decisão de uma travessia, uma opção de travessia sem volta, ou uma travessia que também envolve um certo grau de agonia, e ao mesmo tempo, quando não é possível, seja pelo contexto, seja por mim próprio, seja pelo que se dá, também às vezes é uma liberação. E gostaria de que juntos, cada um no seu lugar, refletisse um ponto de partida. Um ponto de partida, qual é a construção que temos cada um do que é a família. O que cada um pensa, sente, na sua própria experiência individual e humana, o que entende por uma família. Já nem digo tóxica, não tóxica, o conceito de família em si. O mundo vai mudando, é claro que a base parece que é mãe, pai, irmãos se houverem, cachorrinho, periquito, a família alargada, viveremos todos numa casa, temos ritmo, família clássica seria isso, né? E que é segura e que nos dá sustento e acompanha e constrói as primeiras construtos daquilo que é estar junto, estar separado, estar em segurança, ter amor, ter afeto, ser ouvido, ir contra, construir-me, tudo aquilo que em psicologia, em psicoterapia a gente sabe, não é? E hoje em dia mais do que nunca, e antes havia também, agora de uma forma mais explícita, há outros tipos de famílias. Famílias com o mesmo sexo, famílias monoparentais, famílias em que as pessoas são criadas pelos avós e não pela família direta, pai-mãe ou pai-pai, mãe-mãe. Famílias em que são criadas pelos irmãos mais velhos, famílias em que são criadas pelos familiares afastados, padrinhos, madrinhas, consanguíneos ou não, adoptados ou não. Podia falar aqui de muitos formatos familiares. Uma coisa é certa, todos nós que chegamos até aqui tivemos algum tipo de formato desses. Se chegamos até aqui, como quando nos chegam os nossos clientes, é porque algo foi possível para sobreviver, chegar até aqui, até mesmo desenvolver. A segurança, a sobrevivência e ao direito mais básico que é a vida é dado por esse clã. Em base a essa ideia de que nos é dada a vida, se tem construído socialmente, às vezes, uma pressão de que tem que se aceitar ou perdoar e chegar a limites, às vezes, que são dramáticos, de sustentar a família. Concordarão comigo aqueles que já têm muita experiência clínica, que em alguns casos a família é tão difícil, tão tóxica, que a pessoa adoece, continua adoecendo e cada vez está pior. E a ideia de ir embora é horrível, a ideia de ficar é horrível, e então se fica numa espécie de
lugar da nada, o lugar intermédio. O lugar do terapeuta não é ajudar a quebrar com a família quando ela é realmente tóxica, nem ajudar a ficar mesmo quando ela é também tóxica. O nosso papel é ajudar a clarificar que dentro das possibilidades, dos recursos e de tudo aquilo que a pessoa é, o que é realmente possível dentro dessa realidade e mover-se em uma direção ou em outra, mesmo que seja absurda para nós, mas algum movimento que seja da autoridade interna da pessoa e que não dependa só do externo, seja da família tóxica, seja do social. Já iremos ao social também. É um tema que é sério, é um tema que nos toca a todos muito, é um tema que aparece muito em clínica. Então, neste paradoxo, eu queria fazer uma viagem sobre que temas ficam afetados gravemente quando falamos de uma família tóxica. Quando falamos de tóxico, falamos de algo que nos pode matar. Tóxico, veneno, perigoso. Dentro dessa palavra que se criou não há muito tempo, o contexto de base que emerge é que se é tóxica, não é só que seja chata. Uma mãe chata, um pai chato não é uma família tóxica. O irmão, uma irmã que é muito chato comigo não faz disso uma família tóxica. Um momento complicado na família em que temos que atravessar mais, menos dinheiro com alguém doente não é uma família tóxica. Quando falamos de uma família tóxica, estamos falando de uma família que coloca em perigo de sobrevivência física, mental e emocional a minha existência. Quando estamos falando de família tóxica, estamos falando de algo grave, e mesmo assim a graus. Não estou falando de família com dificuldades. Família com dificuldades, com desafios, temos todos. Pais que são mais ou menos ausentes, mais ou menos simbióticos, mais igual, que se dão bem entre eles, mal, irmãos. Todos temos famílias, às vezes aqui em Europa se fala muito quando a família é muito barulhenta e grita muito, mas se ama muito, mas terminam todos se ajudando, mesmo que às vezes com briga. Famílias italianas, que gritam, que na mesa colocam gestos e ficam loucos e vão para o Natal e aquilo é horrível e depois comem todo, depois se abraçam, depois a hora da verdade, quando é que para ajudar todo mundo está lá. É a família italiana no sentido de que é tudo muito mamma mia, tremendo, tudo tremendo, o bom e o mau, mas criam uma biografia dramática, trágico-cômica, mas eu sinto que pertenço lá, algures eu tenho algo tão valioso que também me ajuda a crescer e tenho consciência disso. Quando falamos aqui em clínica de família tóxica, não estamos falando disso. Estamos falando de algo que coloca em causa estruturas e pilares que são fundamentais para a minha própria sobrevivência e colocam em causa a minha forma de adoecer, enlouquecer e deixar de tomar decisões para o mundo exterior porque estou condicionado pela toxicidade do clã que de alguma forma me envolve. Então gostaria de fazer uma revisão por diferentes aspectos para fazer uma espécie de diagnóstico que serve para nós e serve para fazer um diagnóstico, por exemplo, numa sessão clínica. Que dimensões ou perguntas posso fazer-me a mim e posso fazer ao outro para perceber se é tão tóxico assim e navegar nisso. Vamos lá? Estamos prontos para navegar nisso e fazer disso também uma auto-observação da nossa própria estrutura? Nos atrevemos? Sim. Então, proponho para fazer isso conosco, mesmo que sirva para a clínica, proponho que um papel, não vou questionar, estamos numa aula aberta, mas proponho fazer disto um ato também de auto-observação para nós próprios. Até para medir o grau e o termômetro do nosso próprio clã. Ok? Muito bem. Claro que este tema é gigante e vamos só a navegar um pouco, mas já vai dar um toque bastante curioso. Um dos primeiros aspectos é perceber quanto, melhor dito, eu fico sentindo em segurança e calma quando fico com a minha família. E quando digo família, me refiro
quando eu visito eles. É claro que a minha família também é partes. Eu posso estar com partes da minha família sentindo-me bem e com outras partes da minha família que já não estão juntas, pais separados, sentindo-me pessimamente. Portanto, estou falando da parte tóxica. Se há partes da família que já não vivem juntos com o qual estou bem, eu não vou falar hoje disso. Vou falar do alerta que temos quando uma parte da família ou a família provoca em mim sensações como estas que ou estas questões que vamos relatar, ok? Portanto, quando eu visito essa parte ou essa família e eu me questiono sobre a minha segurança, o ataque, taquicardia, o grau de segurança que eu tenho, quando eu fico no stress, em insegurança, em questionar o meu valor, em questionar quanto eu me sinto em perigo, portanto, eu não me sinto seguro quando vou lá, estou questionando então a raiz. Estou questionando quanto o meu corpo fica sentindo que quando chega lá, literalmente, como dizem alguns pacientes meus, perdem o pé. Eu tenho uma paciente minha que fala que não se tinha dado conta que quando vai visitar a sua mãe, ela coxeia. Ela só coxeia e fica coxa, sem saber muito bem como coloca o pé no chão, quando começa a subir as escadas do prédio onde ela mora. É uma mulher muito difícil, uma relação muito tóxica, com muito maltrato, muita humilhação, muita dificuldade, desde sempre. Então ela se deu conta que o próprio corpo dela, a estrutura osteoarticular dela, sente-se em perigo biologicamente. Deixa de ter uma harmoniosidade no corpo que ela hoje consegue se dar conta. Cai, dá golpes com as portas, com os móveis. E quanto mais se afasta fisicamente e vai ao lugar dela ou viaja, mais o seu corpo é ágil. Ela não se tinha dado conta disso. Quando perguntar como é que o corpo osteoarticular, a nível de distância, de ritmo, de caminhar, fica quando eu entro lá, o lugar que se ocupa biologicamente quando se senta nos lugares, até mesmo estou falando de cadeiras, sofás, básico, muito raiz. A gestão do tempo, o querer chegar e chegar sempre atrasado e o sofrimento e o stress, que está sempre associado. Mas a nível de raiz, o mais básico, segurança e o meu corpo gritando por não ter estrutura e ficar em uma rigidez ou em uma não coordenação de movimento é muito característico. Essa é uma das coisas mais gritantes. Todas estas que eu vou falar numa família tóxica se dão praticamente todas juntas. Todas juntas. Esta é uma delas. Outra é a desvitalização. Sempre nos extremos. Desvitalização, sentir sugado de energia, dor de cabeça, dor de barriga, adoecimento depois de sair de lá, adoecimento lá, as coisas e as comidas caem mal lá, o corpo está drenado, desvitalizado e fica com facilidade doente na digestão de comida, de ingestão de comida ou de bebida, ou a engasgamento constante, engasgar-se. Essa desvitalização, esse lugar onde parece que os olhares, o estar lá, o facto só de estar lá, já nem sequer estamos a falar do diálogo que vendrá depois, a sensação de estar lá, o corpo se altera a nível energético. E a nível energético, para alguém que não é da área da psicoterapia, transpessoal, energético não lhe diz nada. Então, como se fala para alguém se isso está acontecendo, qual é a consciência ou como realmente está acontecendo? A pessoa dizer, estou esgotado, esgotada, quando vou ao tal lugar. Há um esgotamento, há uma dor de cabeça, há uma dificuldade em tomar ação. Essa é uma polaridade. Outra polaridade, a nível de energia, a nível de gasolina, de energia vital, é oposto. É ir a visitar a essa parte da família que estamos a chamar tóxica e a pessoa ter muita dificuldade em se sentar, em pousar e estar o tempo todo movendo-se dentro dessa casa. Querendo ver, ou arranjar, ou observar. Há dificuldade
de estar na fantasia de que se eu entro, eu me dizia um paciente meu, um homem há pouco tempo, eu me dou conta que quando eu vou à casa do meu pai, eu fico me mexendo, vendo se há alguma coisa por arranjar, porque a fantasia que eu sei que é real, de sentar-me em algum sítio e dialogar ou tentar dialogar com ele, vai dar uma discussão gravíssima na qual ele vai acabar batendo-me, vai acabar arrancando-me alguma coisa, vai acabar tirando-me aquilo que eu tenho, vai querer algo muito violento, verbal ou físico, e é tão difícil para mim que eu chego lá e eu não me sento, eu me movo. Estou levando isto ao extremo, certo? Estou levando isto ao extremo. O corpo fica em movimento constante, fica na agitação, tem a necessidade de estar num extremo, como algo que não consegue parar, um movimento ininterrompido, movimento perpétuo, como disse. Este homem, nós conseguimos criar metáforas para ele, para que pudesse ser mais fácil nomear o que lhe acontece quando chega à casa do pai. E ele chegou a me dizer, agora me dou conta que quando eu chego lá eu fico em movimento perpétuo, para não cair em prisão perpétua. Então, fica nesse movimento difícil de parar. Também há um esgotamento. E, sobretudo, a diferença de quando eu estou lá, de quando estou em outro lugar no que me sinto totalmente distinto. Com o namorado, com a namorada, com uma nova relação, com os amigos, até o trabalho. Há algo que ativa um mecanismo de sobrevivência que, se a gente vai à neurociência e vê que isso acontece constantemente numa família, esse vínculo, é tóxico. Luta, fuga ou colapso. Luta, fuga, colapso. Luta é o conflito, fuga pode ser a hipotonia inclusive, ou estar se mexendo constantemente. O colapso é quando a pessoa já chega a dissociar-se, colapsa mesmo, desmaia. Porque estes casos existem. Portanto, estamos a fazer a escada ascendente. Coisas que a nível clínico, tanto para nós, a nível de seres que também vivemos em vínculo, como para aqueles que queremos cuidar, precisamos fazer um diagnóstico, até para, às vezes, retirar o tóxico, porque às vezes a família não é tóxica, e o que é um desafio. Certo? Portanto, vamos continuar. Temos o corpo que não responde com coordenação, em movimento. Temos, segundo, o corpo que não responde saudavelmente em questões de energia vital, ou desvitaliza, ou fica hipertónico, hiperativado. Temos depois a questão de sensação, de territorialidade e de pânico instalada, de invasão. A sensação de não ter autoridade por aquilo que se vai fazer ou dizer. A invasão de ser apanhado em falso, em qualquer momento vou dizer ou fazer algo que vai criar um conflito. Sabem aquela sensação de estar com algo muito perigoso, em que sinto que tenho que ir pisando como se fossem ovos, não é? Estas metáforas, não é? Então eu pergunto muito quando é adequado, há outros clientes que não é por aí. O que é que tu sentes quando vas a visitar ou estás, porque às vezes não se visita, se convive, quando estás em contato com esta parte da família, com esta família ou com esta pessoa da tua família, com o qual eu suspeito que tem uma relação tóxica, o que é que sentes na aproximação do diálogo? E a metáfora muitas vezes chega, eu sinto que tenho que estar com muito, muito cuidado, não de vez em quando, é permanentemente. A toxicidade também vem, eu cunho como tal, quando esta sensação é permanente. Permanente. Então, neste aspecto, a pessoa neste vínculo tóxico sente que a autoridade dos seus movimentos fica limitada porque na realidade está atrapado no famoso triângulo de Karpman. É que sente sempre que é vítima de algo, de alguém que está ali, e enquanto a sensação de vítima estiver, o raciocínio e a criatividade é baixada aos mínimos. Hierarquicamente sabemos que quando estamos em perigo, a nossa ativação é para a sobrevivência, não é para criar coisas muito, muito elaboradas. Isso pode vir depois.
E nesse momento de choque constante, de desgaste, estou nos mínimos porque quero provocar o mínimo. Então, o nível de estresse continua, muito cortisol, às vezes muita adrenalina, mas sobretudo a pessoa sente que não pode expressar, ocupar um espaço, porque é ocupado o espaço todo por aquela toxicidade. E que às vezes nem sequer é diretamente já por mim, mas pode ser para o filho que levo, para o meu companheiro ou minha companheira. Pode ser que eu fique nesse estresse com essa questão tóxica e já não é por mim, mas é por quem vai junto comigo. A sensação é de terreno perigosíssimo. Eu se apresento a alguém comigo, vamos a ser ambos escorraçados. É a sensação literal de fronteiras ultrapassadas, destruídas. E por isso é curioso fazer trabalhos, uma vez que nós também incluímos o corpo, trabalhos nos quais quanto espaço ocupas quando visitas essa parte da família ou essa família, quanto espaço ocupa o teu corpo. E quando realmente uma família tóxica e a pessoa consegue pouco a pouco ir expressando o espaço que tem de mobilidade e de dizer o que pensa, faz movimentos de para dentro, faz movimentos de aprisionamento, de aplastamento. É muito habitual quando a pessoa expressa que a nível de territorialidade, o campo de expressão é muito distinto daquele que tem em lugares onde não há essa toxicidade. Como muitas vezes diz, não respiro, a minha respiração fica limitada, meu movimento fica limitada, minha criatividade também fica limitada, porque o conflito em qualquer momento pode se dar. Este é o quarto aspecto para indagar, obviamente com muitas cores, mas para nós podermos fazer esta gestão e fazê-la desta forma ascendente. Depois passaríamos à linguagem. E na linguagem, no discurso, na fala, numa família tóxica, eu ou estou em silêncio, ou sinto que tenho, porque a família tóxica, eu não sempre vou lá e fico calado. Na família tóxica eu vou lá e às vezes eu quero muito falar, e tento falar, e grito para falar. Mas a minha garganta, a minha expressão, ela é comprometida também. Eu não tenho voz. Ou eu sou acusada de ter uma voz que ninguém quer ouvir. Não é só não ter voz. Às vezes são palavras que não interessam e que são criticados como absurdos, não válidos. Então, ou é pegado ao nosso silêncio, ou é pegado aquilo que dito, como algo absolutamente mau, negativo, absurdo, entediante, sem valor. Portanto, quando uma pessoa relata, além de tudo isto, que a voz fica trêmula, que a voz não se escuta, que consistentemente, permanentemente é algo que cria ou conflito ou simplesmente o tempo todo silêncio, nós estamos perante mais um item que nos ajuda a perceber que é algo muito perigoso. Continuo dizendo, isto não é se acontece pontualmente e vai alterando, estamos falando de algo severo, constante, permanente na vida da pessoa, que não transforma e que está presente há muito tempo, certo? Portanto, a nível de linguagem, já nem sequer é o conteúdo que logicamente daria aços à crítica, é a sensação que a pessoa traz de não ter voz. Voltamos à metáfora somática e concreta também, não tão metafórica. Vejam que eu estou a falar de situações reais, mas o que está nos confirmando que é tóxico na realidade é o corpo. O corpo com mobilidade reduzida, incoerente, o corpo com uma energia desvitalizada ou que não para, a sensação de murro no estômago e de não digestão, de pânico e de ficar desorientado com o território, e a garganta que fecha ou que fica sem contenção, sem contexto, sem
forma para poder dizer o que se pensa e vai na alma, certo? É a sensorialidade que nos vai confirmar o grau de perigosidade que está novamente o reptiliano dominando aquilo que eu quero ou gostaria que fosse de outra forma. Portanto, continuamos subindo e a nível visual, algo que a imagem, e aqui ainda vem muita complexidade, a imagem de aquilo que eu quero ver e aquilo que na realidade é. Na parte toda da nossa construção de crenças, de imagem, é muito curioso quando as pessoas falam de que a imagem que tem de si próprio quando estão com esse lado tóxico é destruído, não é construído e está na visualização do que gostariam de ter e nunca tiveram. Sabem essa questão constante de uma pessoa dizer: eu estou muito surpreendido porque voltei da casa de meu pai, de minha mãe, de minha família e olha o que me aconteceu de gravíssimo, grave, gravíssimo, quando isso está acontecendo há 30, 40, 50 anos. Ainda há surpresa de algo que não tem surpresa. A própria imagem idílica do desejo da família incrível, quando na realidade o que se tem é a família real. Como muitas vezes eu digo nas aulas, cuidado com a distinção entre o real, o possível ou o idílico. Eu preciso mesmo fazer uma grande distinção entre o real, o possível e o idílico. E o idílico me separa do real. E o real, preciso dar fortaleza ao meu corpo para chegar ao possível. Eu tenho uma realidade e depois tenho a minha natureza. E aquilo que eu posso ampliar, claro, mas aquilo que atualmente me é possível pode ser menos daquilo que eu idealizo. Certo? Pode ser real para mim que eu tenho uma família muito exigente, que quer que eu faça não sei que coisa profissional para elas também se sentirem bem, a crença deles. Posso idealizar que eles me amem por ter uma profissão totalmente diferente. E eu posso não estar capaz ainda de confrontá-los com a minha realidade. Ou confrontá-los porque sou homossexual. Ou porque quero ser artista. As coisas básicas, clássicas. Ou porque optei por ir-me embora a viver à Groenlândia. Ou porque simplesmente tenho uma ideia política diferente e sou super de esquerdas, ou de direitas, ou de centro, ou de uma religião diferente. E entre o possível para mim ainda de assumir-me sem perder o suposto amor que eles me têm que dar, me coloca em angústia. Porque minha família é de um credo, eu idealizo que eles um dia me vão acolher, mas não me imagino eu assumindo a minha realidade e expressá-la. Então a minha visão de quanto eu posso ocupar o meu lugar é muito perturbada. Então a autoimagem do meu poder, da minha realidade, a visão, a imagem que crio de quanto eu posso existir fica comprometida pela imagem que eu tenho do que eles, se existem, manifestam ou criam. E essa agonia faz com que eu tenha confusões a nível de discurso e de narrativas tremendas que na terapia precisamos construir, reconstruir, derrubar, matar, acompanhar e criar essa ginástica interna entre dentro e fora. E também temos, por último, e não por último, claro, a construção do sentido da vida. Transpessoalmente, há quem distinga a família biológica ou desta dimensão com a família espiritual. A alma pode pertencer a outra família, o corpo pode pertencer a esta família biológica. E isso, em muitos casos, parece que acalma, ok, esta é a minha família biológica, precisei ter este trânsito, desenvolvimento com esta família, mas não tem por que ser minha família espiritual ou minha família de alma. E esta teoria ou este lançar esta reflexão, em muitos casos acalma, em muitos casos me deixa menos sequestrado, porque na base, na realidade, é encontrar como encontrar uma forma de não ficar sequestrados em algo que não me deixa respirar ou me deixa ser eu. Então eu tenho possibilidade na alma de ter outra família. Mas novamente aqui temos esta realidade. Então eu queria
dentro deste último que é sentido da vida, sentido de por que pertenço, lembrem-se que o grande humanista, o Maslow, um dos humanistas que falou a famosa pirâmide de necessidades, fala que das sequências do crescimento e da realização do ser humano, eu preciso pertencer. E se eu não pertenço à família, ou a uma família, ou a um lugar, um clã, eu corro risco, a nível de sobrevivência, de literalmente morrer na selva se vivêssemos na selva, ou morrer prehistoricamente. Como o ser humano ainda não desenvolveu tantas capacidades assim que acompanhassem esse desenvolvimento biológico, porque nossa biologia é muito parecida do Cro-Magnon. A nossa mente é que não. Mas nossa biologia ainda está muito lá. Não houve tempo biológico, a gente vai muito rápido. Então, na possibilidade de eu ficar sem clã, eu fico exposto a ser predado, a ser atacado por umas forças que eu ainda não sei bem que são, e ficar e morrer. Ou ter uma pseudo-morte de algo que não alcanço a desenvolver dentro de mim. Então, nessa agonia, a própria sociedade, no seu próprio medo de perder o controle sobre aquilo que nós próprios criamos, cria uma imagem difícil em que culpa aquele que sai daquilo que é estabelecido, rígido, e fala quem vai embora, mesmo sem conhecer a história, quem vai embora da família e abandona, quem abandona é aquele que é mau, é aquele que faz mal. E se não se conhece em profundidade, o pária, aquele que lá é largado, aquele que fica exiliado, direta ou indiretamente, na realidade não é visto como alguém que está a reinventar-se. E num primeiro momento, socialmente, aquela pressão é visto como algo se passa a ir errado com essa pessoa, já não tem tanto valor, já não tem aquele clã, aquela coisa que o segura, não tem ninguém. Até me recordo músicas e canções músicas, não é? que nos acompanham, que falam, não tem ninguém. Ninguém gostará dessa pessoa. Se não tem ninguém e não tem nem sequer a família, é porque ninguém gosta dessa pessoa. O que é brutal, porque é um segundo abandono, uma segunda agressão. A família disfuncionalizou, virou tóxica porque não conseguiu fazer isso. E a própria pessoa tem uma outra família, que é um útero muito maior, que seria o mundo social, o clã à volta, que precisa também uma maturidade para dizer não. Vamos olhar melhor o que se passou aqui e que valor esta pessoa tem ainda para oferecer a esta outra grande família. E então se inventa, de alguma forma, a culpa de se eu faço isso, eu ainda tenho que mostrar um valor a triplicar, a quadruplicar nessa outra grande família, esse outro grande útero, porque o meu primeiro útero não me serve, não funciona. E este grande útero social é muito violento, aparentemente muito aconchegante, mas concordarão comigo em que temos uma liberdade maravilhosa a muitos níveis e muito pseudo-liberdade, porque temos muitas mais coisas para preencher e sermos perfeitos hoje do que um tempo atrás. É um paradoxo. Para muitas coisas é fantástico que estamos conquistando, mas para outros lados temos uma escravidão, como diz este coreano que eu gosto muito, que escreve sobre a agonia do Eros e a sociedade do cansaço, recomendo muito, que o homem supostamente livre hoje se crê livre porque é autônomo, cria sua profissão, fala não a isto, aquilo, se libera e fala supostamente livremente, politicamente, o que quer e sexualmente. E nessa fantasia de que está livre, virou sem tempo, virou a pagar coisas, anda agoniado porque não dá conta de tudo que tem, se carrega cada vez mais e mais para dar resposta a ser bom em tudo e não vive a vida. E o Eros, a satisfação, a alegria, é vivida em pedaços muito curtos e em momentos muito efêmeros. Faz sentido o que estou a dizer? Sim. Então, Perfeitamente. Portanto, eu acho que é uma reflexão para, enquanto terapeutas, temos para, quando se ajuda uma pessoa a primeiro identificar uma família ou uma parte da família tóxica
E chegamos à conclusão, depois de ver tudo isto que falamos em profundidade, não só o que eu falei, mas em profundidade, como podemos ajudar a pessoa a lançar-se para essa outra família social que lança uma imagem de culpa e depressão, de aqui então vais ter que provar o máximo e o triplo e então ficar em outra toxicidade, que é pagar para ser amado com a minha liberdade, com a minha entrega absurda e com a minha inesgotável necessidade de preencher umas listas de qualidades que são absurdas. O livro que eu falei, o autor, é A Agonia do Eros, está em português também. Eu recomendo muito. A Agonia do Eros, A Vida Contemplativa, é um autor coreano que está sediado em Alemanha, que eu acho que é interessante, muito interessante para qualquer pessoa. É um desafio lê-lo, porque lança uma provocação perante a culpa, perante a economia, perante a filosofia, perante a psique, perante os vínculos, e que um psicoterapeuta entende que quando fala de tudo que nós falamos, e de sistémica, e então deste tema, da família tóxica que hoje nos traz aqui, mas da vida, precisa saber de várias coisas. O que é que se passa com a nossa cultura, com a nossa economia, com o mundo, em que direção se movimenta, o que é que nos foi roubado em prol de uma pseudo-felicidade, liberdade, que na realidade nos exige cada vez mais sermos coisas que não somos, ou pedir coisas que não podemos dar nós próprios ao cônjuge, ao filho, à mãe ou ao pai. Portanto, às vezes a família tóxica não só é tóxica porque estão com dificuldades, são enlouquecidos, ou muito trauma de choque, trauma de desenvolvimento. Às vezes há um risco da família frágil se transformar em tóxica porque a nossa própria cultura exige coisas absurdas de cumprir. E então temos aí a família que caminha para ser tóxica porque se tem que ser de uma forma absurda. Por exemplo, se calhar com isto que eu vou dizer haverá pessoas que não estarão de acordo comigo, mas acho que é importante clinicamente ver o que está acontecendo. Por exemplo, há mães e pais que dizem que grandes erros se cometem por amor, não deixam de ser erros e não deixam de ser por amor. E podemos cometer muitos erros e transformar as coisas em tóxicas. Por querer fazer o melhor, por exemplo, se pode ter um filho, e para abrir a inclusão e o mundo em que estamos, em que é bom que a pessoa seja mais livre sexualmente e possa escolher livremente ser homossexual, não homossexual, bissexual, transexual, mudar de sexo, fazer o que for, que obviamente é um direito, e conforme a maturidade se vai ganhando, dar os meios para que a pessoa possa transitar nisso e ser feliz, claro que sim. Mas há um risco muito grande quando a família faz isso desde o início e lhe põe um nome neutro à criança, ou a veste de uma forma que não é nem menino nem de menina, evitando utilizar os pronomes masculinos e femininos, seja uma menina ou um menino, para desde o nascimento lhe dizer que pode ser tudo. E aí não lhe dá a opção de optar, porque nessa abertura de tudo pode, nada pode. E então a pessoa fica desvinculada da possibilidade de encontrar um ego que é qual depois possa alterar. Porque primeiro, para eu alterar algo, preciso ter algo. Para eu poder alterar, eu preciso primeiro construir, para depois, eventualmente, dizer já não quero mais. Mas se eu tenho uma possibilidade enorme de escolher tudo e não tenho as fronteiras para eu depois decidir que não gosto, não tenho a experiência humana de vivenciar como o ser humano se construiu ainda, em uma biologia, consciência muito recente, eu lhe estou lançando para um vazio, em que a escolha é enlouquecedora. Isso também é tóxico, bastante perigoso. Portanto, toxicidade não é só trauma, abuso, maltrato, inundação. Tóxico pode ser também falta de estar aí e experimentar a vida e desenvolver o que a gente sabe, seja o que for que sabe, com amor e com carinho e com consciência. Mesmo que depois termine sendo errado, ok? Depois quer ser outra coisa. Diz-me o que é que tu queres ser, o que queres experimentar. Eu te dou aquilo que eu tenho na minha bagagem. Portanto, a toxicidade é um atentado à vida. A própria sensação de segurança, movimento do corpo, a esvaziamento de energia em que sinto que não estou com gasolina para funcionar, ao território que ocupo no território incluso do corpo, o corpo que se manifesta como experiência de vida,
a expressão, a vinculação entre o amor que dou e que recebo, quando tudo isso fica tão confundido, todos estes lugares, é muito tóxico. Quando eu faço este diagnóstico, esta passagem por estas questões que repito, básico, movimento, corpo, energia, gastado, desgastado, quando visito, quando contacto com esta minha história familiar, o pânico, o território, sentir-me vítima ou agressor o tempo todo, a vinculação, sentir-me que o dar e o receber está totalmente fora de sítio, ou fico simbiótico, ou fico fora, essa noção, a expressão, quanto eu tenho voz, ou grito, silêncio, ou gritar, quanto que construo uma imagem de mim próprio e dos outros que realmente é aquilo possível, real ou idílico. E por último, quanto é que é o sentido da minha vida, o sentido daquilo que estou fazendo neste clã, neste vínculo. Ele me desafia para ter uma existência aqui que eu seja generoso, que seja, me sinta que minha alma é expressada bem pelo meu corpo, que tenha sentido a minha existência. Podemos fazer a ponte com o chakra, se vocês quiserem, destes 7 lugares. O chakra da raiz, a estrutura, o chakra do hara, a energia, o plexo solar, os limites, o coração, dar e receber, a garganta, a expressão, o silêncio, o chakra, o terceiro olho, a visão interna e externa, a coroa, o sentido da vida, a vida e a morte, e o sentido de como é que isto me afeta a construir a minha narrativa desta existência. Portanto, a escolha de transformar, quando chego à conclusão de que um vínculo tóxico e partir para uma distância de segurança e para uma despedida harmoniosa, é um trabalho terapêutico. Há primeiro que chegar a que realmente uma família tóxica. Se se chega a essa conclusão, vai ter um tempo de contacto com essa mágoa, com essa orfandade de família minimamente funcional. Chegar à conclusão de colocar esse nome, esse diagnóstico, essa família tóxica. Depois de um tempo que pode demorar semanas, meses, até anos, e chegar à conclusão de que fazer com isso. Que movimento é aquele que está disponível? E voltar outra vez de baixo para cima, a ver que movimento é aquele que está disponível. Se essa distância de segurança é possível, claro que sim, colocar que movimentos, que energia, que limites, que expressão de vínculo, que palavras, que frases até vou usar. Eu faço com os meus pacientes às vezes, quando se chega a este momento, que discursos e que palavras fronteira utilizar, que ao mesmo tempo sejam firmes e não sejam destruidoras para um e para outro, mas suficientemente firmes para em algum lugar haver perdão e o perdão não ter por que obrigar a pessoa a ficar. O perdão, há uma associação de que o perdão me obriga a ficar. O perdão não me obriga a ficar. Mas é bom eu encontrar como e até onde eu posso perdoar e inclusive não perdoar. E aceitar que sou humano. E conviver com o perdão que tenho em mim próprio de não poder perdoar. Outro dia eu estava com uma paciente minha, que tem uma família altamente tóxica, que já tentou matá-la, que já lhe colocou o nome e ficou arruinada, que ele tentou raptar o filho, uma coisa mesmo medonha. E então ela me dizia, mas eu tenho que perdoar. E então eu falei para ela, depois já temos muito tempo de terapia, de muitas questões difíceis, e eu falei, tens o direito humano de não perdoar e perdoar-te a ti por não poder perdoar. E foi aí que ela falou, ok, isso tem todo o sentido para mim. Eu não consigo. Eu vou até onde vou. E eu neste momento trabalho a perdoar que eu não sou capaz de perdoar. Não tenho essa capacidade, não está no meu, este corpo, não está nesta minha alma. Sou horrível por isso? Digo, não, eres humana. Não tem nada a ver com o bom e o mau. É humano aceitar esta condição. E isso abriu uma fase de possibilidade nela de abraçar que isso é assim, mas não inunda toda a sua existência.
mas deixa algo na sua existência que ela precisa dar espaço. E eu acho isto necessário, encontrar como abrimos a porta depois do diagnóstico de toxicidade, qual é o movimento possível que não tem por que obedecer a regra nenhuma que está estabelecida social, sino a regra entre esse possível real ou ideal e aceitar a humanidade para poder fazer uma gestão com a culpa que seja saudável. Porque a culpa nos devolve a patologia para dentro. E a possibilidade de aceitação da humanidade me devolve a possibilidade de equilibrar o barco. Lembrem que uma das formas de perceber que estou em rede tóxica não é só a angústia mental e o discurso neurótico, é o câncer, é as doenças autoimunes, é as doenças graves. Não estou dizendo que todas as pessoas que têm câncer ou doenças autoimunes têm famílias tóxicas, calma aí, ok? Há muitas possibilidades. Mas sim que é verdade que em muitos casos em que há família tóxica, as pessoas desenvolvem doenças muito graves. Em psicossomática, e vocês sabem, os que me conhecem, que eu trabalho muito em psicossomática e em epigenética, a conclusão que se chega é que o câncer, além de ser uma doença hoje considerada autoimune, é a última resposta que o corpo tem perante a toxicidade. Quando a toxicidade fora da célula, imaginem nós como células, pessoas, quando a toxicidade fora é tão grave, tão fora, a célula dentro só pode ou morrer ou transformar-se em outra coisa para sobreviver. É o que é pedido à pessoa que vive uma situação tóxica. A transformação para poder viver rodeada dessa toxicidade. E a transformação de perspectiva, a transformação biológica, energética, a coragem de fazer o movimento de separação de distância, até mesmo às vezes como fazer quando se vive na mesma casa, que ainda é um desafio maior. Como me separar, até que me possa separar também fisicamente, dentro das quatro paredes de uma casa em que a família é tóxica. A distância de segurança, a distância de segurança física, a distância de segurança interna, aquilo que trabalhamos muito como o inner ground, o grounding interno, a segurança interna que demora muito tempo em resgatar-se, construir-se, refazer-se, quando se vê de famílias tóxicas que obviamente têm trauma de choque e trauma de desenvolvimento. Portanto, trabalhar com tudo isto é delicadíssimo. Partir para assumir a família tóxica com convicção é delicadíssimo. Precisamos o fazer com consciência. E partir para que seja algo em que nessa orfandade se parta para que ou morrem partes de mim, ou navego para uma transição de novas perspectivas, pouco a pouco navegar com a pessoa de mão dada para lhe mostrar um novo mundo de família no mundo social, com a exigência que tem o mundo social, que é uma outra família, às vezes muito mais exigente, porque te pede de tudo hoje, do que aquela que tive. Então, como eu navegar nessa exigência, mas sabendo que a coisa boa que tem o mundo social, para além da exigência muitas vezes louca, é a diversidade. A possibilidade de poder me atrever a outro tipo de experimentação e sair do sequestro de só tem um caminho. Concordam com isto? Então, por isso, o terapeuta precisa muito uma boa preparação. Como navegar neste discurso interno e externo, neste discurso somático fundamental, em que às vezes a cabeça fala: tenho uma família incrível, louca, que me deixa louca, que tem todos os problemas, mas ela é incrível. Como dizia uma colega minha psiquiatra na Espanha, e que trabalhava em psiquiatria mesmo, em estabelecimentos psiquiátricos com doentes psiquiátricos, dizia, quando nas primeiras sessões o doente diz: não, a minha família é incrível, a gente olhava todos uns para os outros e dizíamos: a família é incrível não é credível, não há famílias incríveis, há famílias boas, estupendas, italianas, barulhentas, mas não há famílias perfeitas nem incríveis. Há pessoas, às vezes se juntam
coisas muito graves, né? Certo? Por isso, queria saber se alguém tem alguma coisa a perguntar, a comentar um tema enorme que teremos que avançar e que, obviamente, trabalhamos durante a formação. Não só no trabalho, na família, como também no trabalho, como reconhecer, sim, logo podíamos levar este tema para os vínculos românticos, trabalho, mas hoje falamos principalmente de um tema gigante na família. Mas queria esta reflexão, que a levássemos para quanto o terapeuta precisa estar contemporaneamente envolvido nestes movimentos, sem ficar, a não ser que seja uma opção, sem ficar politicamente envolvido nos extremos, mas perceber o que é que tem, porque nós não recebemos uma linha só na clínica, nós recebemos pessoas, de um extremo ou de outro, com uma ideia, com outra. Quanto que o terapeuta precisa muita formação filosófica, clínica, somática, contemporânea, para poder fazer um bom trabalho consigo mesmo, até às vezes ele próprio sair da sua própria família tóxica. Não é por acaso que se diz que os terapeutas somos almas feridas, muitas vezes, né? E nessa membrar do nosso próprio histórico, lançar a esperança de que é possível ficar e encontrar como, mas também é possível ir embora e encontrar como, sem que a pressão e a agonia seja um segundo trauma além de todos aqueles que temos. A possibilidade de transformação existe. E por isso nós estamos tentando na escola em trazer a nossa própria estrutura formativa e a próprio programa estes temas de discussão e de formação para ver quais são as batatas quentes, os momentos quentes e difíceis no consultório que surgem quando surge o dilema da família tóxica. Diagnóstico, se realmente é, em que partes, onde a pessoa está, qual é o seu grau de credibilidade interna e de possibilidades de contato com os recursos para saber qual é o caminho possível e a desafio ainda do ainda não experimentado para reencontrar a vida, porque se morre. Quando é muito tóxico, a pessoa vai morrendo aos poucos, adoecendo e morrendo. Portanto, até um trabalho preventivo a gente perceber como é que pode. E a ideia do herói, de eu vou transformar a minha família, também existe. E não quer dizer que em alguns casos não possa ser. Mas a fantasia de curar a família muitas vezes dá em morte do próprio herói. Portanto, essa aventura de distinção até onde é todo um acontecimento. Até onde é possível ir entre o ideal, o real e o possível. E demora muito tempo. Mas é possível. E é bom. Por isso, eu deixo aqui esta reflexão, esta provocação de diagnóstico, por um lado, e de qual seria o caminho depois a seguir, que mexe em todos os temas. E também com a alegria desta nova fase em que a nossa própria escola está, de transformação, de contemporaneidade, de voltar também à parte mais internacional. Em breve também estaremos presencialmente no Brasil, em alguns meses, já serão avisados. E agora vos deixo aqui com a diretora de formação por consultas que queiram ter sobre os cursos que temos sobre estes temas. E dentro da formação, a transformação do terapeuta, que acho que temos uma responsabilidade enquanto escolas fundamental para navegar, sim, claro, também teoricamente, mas clinicamente, muito meter as mãos na massa, nós mesmos, como instrumentos fundamentais de trabalho, e navegar estes temas muito bem informados, não só de clínica, sino do que está acontecendo neurobiologicamente, contemporaneamente, a nível de história, a nível de narrativa, a nível de biografia da própria estrutura social e o que se está a passar. Porque os que vêm atrás têm um desafio também enorme de que a sociedade é esta que mudou muito, mas que o corpo não mudou. Concordam com isso? Não é a mesma coisa fazer psicoterapia agora, do jeito que se está a fazer, do que há 20 anos. Obrigada pelos vossos comentários. Se ficou gravada esta aula,
E é o chamariz para nós conversarmos de outras muitas coisas e podermos ter estes temas para aprofundar também na clínica, na supervisão. Temos grupos de supervisão também abertos para pessoas que estão fora da escola, podem se informar, mas sobretudo o que queria é continuar a formação dos já terapeutas, os futuros psicoterapeutas e aprofundar nestes temas, metendo as mãos na massa. Portanto, queria vos agradecer a presença, queria vos agradecer o vosso interesse, as vossas partilhas. Queria que isto servisse também de reflexão. E obrigada aos muitos alunos que estão aqui, que formam parte da escola, que estão em Brasília e que podem fazer a formação à distância, neste formato híbrido e e-learning também, e pela qualidade também. É um prazer e uma alegria muito grande. E cá vos esperamos cá e lá e neste espaço também. Okay? Obrigada. Portanto, vos deixo com a Raquel quem quiser mais informações, temos nossos Obrigada. contactos.